Graça e paz, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou o Alessandro Moraes e hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse. Hoje é a nossa aula de número 10. Nós estaremos aí estudando os versículos do capítulo 2 do livro do Apocalipse, versículo número 1 até o versículo número 7, aonde João está escrevendo a carta que Jesus está ditando para a igreja de Éfeso. Ok, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham passado uma ótima semana, né? Vocês estejam com saúde e é muito importante nós estarmos meditando e aprendendo e praticando, né, a palavra de Deus, tá? Então se a gente conseguir reservar o certo seria nós reservarmos pelo menos um tempo por dia, né? Alguns minutos, pelo menos, por dia, para podermos estar fazendo nosso devocional, podemos estar conversando com o Senhor, podemos estar orando, podemos estar lendo, aprendendo a palavra de Deus. Mas, se nós tivéssemos pelo menos esse tempo, né? De, de 1 horinha, 40 minutos por semana, no mínimo isso, para a gente poder se dedicar aos estudos, é fundamental para nossas vidas. Nós não podemos jamais deixar de não fazer nada. Não podemos deixar de orar, não podemos deixar de ler a palavra de Deus, não podemos deixar de conviver com nossos irmãos em Cristo, né? Se congregar numa igreja local. Mas enfim, nós hoje vamos estar vendo aí Deus elogiando a igreja de Éfeso, né? Pelas práticas dela. E aí nós vamos estar comparando a igreja de Éfeso com a igreja de hoje, com a igreja que nós vivemos hoje, tá ok? Não é que a gente vai estar generalizando, né? O que a gente vai falar aqui, o que a gente vai estudar, não é uma generalização, ou seja, não é que todas as igrejas hoje fazem isso, mas uma grande maioria faz e nós não podemos deixar de alertar, né? Porque assim como Jesus nas cartas estava alertando as igrejas ali locais, nós devemos também hoje alertar, né? Não podemos fechar os olhos para tantas coisas diferentes que vêm acontecendo nas igrejas de hoje, ok, pessoal? E sempre lembrando, né, que a igreja somos nós. Nós, a reunião dos irmãos em Cristo, a reunião das pessoas, a comunhão dessas pessoas é que forma a igreja, né? Aquele templo, aquela construção onde nós nos reunimos é uma edificação, é um lugar onde nós nos reunimos para aprender da palavra, para louvar, adorar e assim por diante, tá? Mas a igreja realmente somos nós. Então, tudo que nós falarmos nessa noite aqui, a gente possa olhar para nós mesmos, né? Possa olhar para dentro do nosso coração, na nossa alma e ver se nós precisamos voltar atrás em alguma coisa ou corrigir alguma coisa em nossas vidas. Beleza? Bom, vamos estar orando aqui para dar início à aula de hoje. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo de nos aprofundarmos um pouco mais na tua palavra, nesse livro tão importante, Senhor, que é o livro do Apocalipse, é o livro que revela, Senhor, Cristo, um Cristo vitorioso, um Cristo guerreiro, um Cristo que voltará pela segunda vez, não mais para salvar, não mais para pregar, não mais para dar exemplo, mas é um Cristo que voltará para juízo, para julgar. É um Cristo que vem realmente para colocar este mundo em ordem. E que nós possamos, no decorrer dessa aula, aprender da tua palavra, gravar ela em nossos corações e praticá-la no nosso dia a dia, Deus. Esse é o desejo do nosso coração e é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos. Então, o título da nossa aula de hoje, né, aula número 10, é O Noivo anda no meio da igreja para encorajá-la, repreendê-la e chamá-la ao arrependimento. Como nós já estudamos, ok? Nas aulas anteriores,
nós vamos ver que nesse capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, onde João está escrevendo as cartas que Cristo está ditando às igrejas, né, às 7 igrejas, todas as cartas praticamente têm essa estrutura, né? Jesus reconhece a igreja como algo que ela está fazendo de bom, depois ele repreende a igreja por algo que ela não está fazendo de bom, e depois ele promete uma bem-aventurança para aqueles que voltarem atrás e se arrependerem das coisas erradas que estão fazendo e voltarem a fazer as coisas certas, ok? Então é essa a nossa aula de hoje, tá? Nós vamos ver aí capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Eu queria até pôr aqui na Bíblia, né? Para nós lermos antes de começarmos o estudo. Então, o que diz a palavra do Senhor? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém, queridos? Então, esses são os 7 versículos da primeira carta aí, à igreja de Éfeso, né? E aí nós estamos vendo aí que o primeiro versículo é Jesus se apresentando à igreja. Jesus se apresentando à noiva e lhe dando o quê? Segurança. Por quê? Porque o versículo 1 que nós lemos diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Né? Então, Jesus ele está enviando a sua mensagem ao anjo da igreja. Porque lá ele diz: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Quem é esse anjo? Tá? Então, tem algumas interpretações. Então, alguns intérpretes pensam que realmente são seres celestiais enviados como mensageiros de Deus, porque na verdade a palavra anjo significa mensageiro de Deus. Outros estudiosos creem que sejam o quê? Anjos guardiões, que é o anjo que guarda a igreja, né? Um para cada congregação, um para cada templo, um para cada igreja. Agora, a interpretação mais consistente bíblica, né, o que bate mais com a palavra de Deus, nós vamos ler a Bíblia consistentemente, né? E assim, algo mais histórico é o quê? Que esse anjo aqui, ele deve ser entendido como o líder daquela igreja, ou seja, o pastor líder daquela igreja. Então, Jesus, ele apresenta-se como quem? Como aquele que está presente e em ação no meio da sua igreja. Então ele fala, ó, eu estou conservando na minha mão direita as 7 estrelas e ando no meio dos candelabros de ouro. Então, além dele proteger, ele ainda está agindo no meio da igreja, ok? Então, ele não apenas está no meio dos candeeiros ou dos candelabros, mas também anda no meio deles, ok? Então, Jesus não está parado, Jesus não está estagnado, simplesmente
vendo, olhando o que está acontecendo com a igreja, mas ele anda, ele age no meio da igreja. Vou baixar um pouquinho o volume aqui do microfone, está estourando. A presença manifesta do Cristo vivo no meio da igreja é a nossa maior necessidade, ok? Então, nós cremos que Cristo está presente, vivo e se manifestando no nosso meio é a nossa maior necessidade. Muitas vezes, né, na nossa teologia, que é o nosso estudo da palavra, nosso estudo de Deus, nas pregações, nós chegamos do quê? Perder esse impacto da presença de Cristo entre nós, ok? Muitas vezes nós deixamos a nossa mente tão ligada, né, nas coisas que estão ao nosso derredor, naquilo que estamos vendo ou ouvindo, nós esquecemos que Cristo está ali presente. A presença de Cristo no nosso meio, ela é real, ok? Ele está realmente entre nós, né? Nós temos a ideia muitas vezes do que Cristo no céu, Cristo está no seu trono, né? Reinando à direita do Pai, mas não temos a visão óbvia, a visão clara de que Cristo também está no meio da igreja. Não estamos dizendo que Cristo não esteja no céu e Cristo não esteja à direita do Pai, mas o que nós estamos dizendo é o quê? Que ele também está no meio da igreja, ok? Deus, ele é o quê? Deus é onipresente. Então ele pode estar em qualquer lugar, a qualquer tempo, em mais de um lugar ao mesmo tempo. A nossa mente limitada não entende muitas vezes o que é ser onipresente, o que é ser onipotente, onisciente. Mas Deus tem essas características e Deus tem essas qualidades, ok? Então, além de Deus, Jesus estar nos céus, ele também está no meio da congregação, ok? Então, muitas vezes perdemos, né, essa presença de Deus nas pregações, no louvor, nas reuniões e nos encontros. Nós cremos, muitas vezes, na transcendência de Jesus, mas nós não vivenciamos o que? Sua imanência, né? Perdemos o senso da glória do Cristo que está presente entre nós. Muitas vezes acontece isso. Então, se está acontecendo isso conosco, nós temos que parar e falar: opa, tudo que eu estou fazendo, seja na congregação, seja na igreja, seja em casa, seja no serviço, no trabalho, eu tenho que lembrar que Cristo está no nosso meio. O Espírito Santo de Deus está conosco a todos os momentos, ok? Então, nós não podemos, de forma nenhuma, perder essa clareza que Cristo está conosco. Então, o noivo, que é Cristo, não está presente, ele está também segurando a sua igreja em suas onipotentes mãos. Então, além de ele estar presente, agindo, ele também guarda, né, a igreja. Essa palavra segurando em suas potentes mãos quer dizer que ele está protegendo, ele está guardando a sua igreja. O verbo kraten, em grego, significa conservar, que é diferente do verbo traduzido, portinha. Se a gente for ler Apocalipse novamente, capítulo 1, versículo 16, está dizendo o quê? Na mão direita ele tinha 7 estrelas. Mas, na verdade, se a gente for traduzir o verbo kraten, significa na mão direita ele conserva, ele guarda, ele protege as 7 estrelas. E as 7 estrelas nós vimos aí que são as figuras de quem? São as figuras das igrejas, são as figuras dos líderes da igreja, né? Então, o kraten significa o quê? Segurar com firmeza, ter totalmente dentro das mãos, proteger, ok? Então, Jesus, né, ele está o quê? Ele está no meio da igreja, no nosso meio, ele está agindo e está também nos protegendo e nos guardando. Então, ninguém pode nos arrancar das mãos de Jesus, né? Em João, no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 e 28, diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Eu sei que você já ouviu essa frase várias e várias vezes, né? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas é a pura verdade. Nós estamos aprendendo aqui. Jesus, ele age em nosso meio, nos guarda e nos protege. O estudioso, né, William Barclay, afirma corretamente o seguinte: a totalidade da igreja está na mão de Cristo e ele a sustém, ele a sustenta. Cristo não é o Cristo de alguma seita ou comunidade ou denominação, e menos ainda de alguma congregação particular. Cristo é o Cristo de toda a igreja, ok? Então ele não é somente o Salvador, ele não é somente aquele que guarda, que protege, que age em determinada seita, determinada comunidade ou determinada igreja XYZ. Ele é o Cristo de toda a igreja. O noivo também está o quê? Sondando, olhando para a sua igreja. E ele nos conhece. Lembra sempre, quando nós estamos falando em igreja, não estamos falando naquele templo aonde nós congregamos, mas sim cada uma de nossas vidas. Então, Jesus olha para dentro de nós e ele nos conhece. Ele sonda os nossos corações. Ele anda no nosso meio para quê? Para nos encorajar, para nos repreender e para nos chamar ao arrependimento, ok? Então, essas três coisas aqui, esses três pontos que Cristo vem para nos encorajar, para nos repreender e para nos chamar ao arrependimento, é que nós vamos estudar mais agora, né? Então, o noivo, ele elogia a sua noiva pelas suas virtudes. Então, Cristo nos elogia por aquilo que nós temos de bom, ok? Aquilo que nós fazemos de correto, aquilo que nós estamos no nosso dia a dia nos esforçando. Os versículos 3 e depois 6 de Apocalipse 2 diz o seguinte: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Aí depois o 6, né? Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então Jesus destaca aqui três grandes pontos, três grandes virtudes da igreja de Éfeso, porque essa carta está sendo direcionada à igreja de Éfeso, né? Mas sempre lembrando que cada uma dessas igrejas reflete as nossas vidas atuais. Então, quais são essas três virtudes da igreja de Éfeso que são dignas de nós analisarmos, nós estudarmos e nós imitarmos elas? Então, primeira virtude, Éfeso era uma igreja fiel na doutrina, né? O que é a doutrina? São ensinamentos, são culturas bíblicas, ensinamentos bíblicos que nós devemos compreender e praticar. Então, aquela igreja, mesmo cercada por perseguição e mesmo atacada por constantes heresias, ela permaneceu firme na palavra contra todas as ondas e novidades que surgiram. Então, Éfeso, nós estudamos aí a aula passada, que era a principal cidade praticamente da Ásia Menor. E por ali, quando tinha que se passar para os outros países, era a porta de entrada, né? Então, Éfeso era uma cidade muito grande, cidade muito conhecida, onde adorava-se César, onde adorava-se a deusa Diana. Então, ali existiam muitas coisas que vinham realmente para bater de frente com os cristãos daquela época. Mas aqui Jesus está falando que, apesar dessas perseguições, mesmo sendo atacada por heresias, Éfeso permaneceu firme, ok? Então, primeira virtude é essa. Jesus, ele já tinha alertado sobre o perigo de quê? Dos lobos vestidos com peles de ovelha, né? São pessoas que se parecem pessoas boas, pessoas que querem te ajudar,
pessoas que querem te dar um caminho certo, mas não são. Em Mateus 7,15 diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Então, cuidado com aqueles líderes, cuidado com aqueles mestres que te apresentam a palavra de Deus de uma forma que não é correta, ok? Porque eles parecem que querem te ajudar, mas não querem. Paulo já havia também avisado os presbíteros da igreja de Éfeso sobre o quê? Sobre os lobos que penetrariam no meio do rebanho, que se misturariam entre eles. Lá em Atos 20, versículo 29 e 30 diz assim: eu sei que, depois da minha partida, Paulo falando, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Então, Paulo já tinha avisado também a igreja de Éfeso que pessoas iriam aparecer ali para poder o quê? Pregar um outro evangelho, para poder distorcer aquilo que Paulo estava ensinando, que era o evangelho verdadeiro. Então, os lobos agora haviam chegado. O apóstolo João, né, também fala da necessidade de provar os espíritos, porque há muitos falsos profetas, né? Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Então, muitas pessoas que pregam e ensinam a palavra de Deus e não ensinam corretamente, têm se achegado às igrejas e têm pregado um evangelho diferente do verdadeiro, ok? Então a igreja de Éfeso, ela estava o quê? Enfrentando os falsos apóstolos que ensinavam heresias perniciosas. A igreja de Éfeso tinha discernimento espiritual, isso é muito importante, né? Você conhecer a palavra de Deus e saber discernir se o que aquela pessoa está falando e pregando é algo verdadeiro ou não. Então, a igreja de Éfeso tornou-se o quê? Intolerante com a heresia e com o pecado moral. A igreja separou-se das falsas doutrinas e das falsas obras. Os nicolaítas, quem são os nicolaítas, né? São destruidores do povo. Por que destruidores do povo? Porque eles pregavam, eles ensinavam uma nova versão do cristianismo, um outro evangelho. Eles iam contra a verdadeira palavra de Deus, ok? Então eles pregavam o quê? Um evangelho liberal, né? Sem exigências e sem proibições. Aquele evangelho que tudo pode, né? Aquele evangelho que as pessoas caçam palavras, textos na Bíblia, e esses textos elas tiram fora do contexto em geral, né? Para querer provar que o pensamento dela está correto. Então, os nicolaítas pregavam um evangelho liberal, que não tinha exigência nenhuma e nem proibição nenhuma. Você pode fazer o que quiser. Os nossos dias atuais, queridos, o que vocês estão enxergando? O que vocês estão sentindo e vendo nos nossos dias atuais? Ok? Essas ideologias, né? Esses movimentos progressistas. Será que é meio parecido com os nicolaítas? Então, os nicolaítas queriam o quê? Gozar o melhor da igreja e o melhor do mundo. Eles não queriam fazer separação entre nada. Eles queriam viver o melhor da igreja e viver o melhor do mundo. Então, eles incentivavam o quê? Os cristãos a comer comida sacrificada aos ídolos. Eles ensinavam que o sexo, antes e mesmo fora do casamento, não era pecado, era normal, né? E com tudo isso, eles estimulavam o quê? A imoralidade, né? Pessoas imorais. Mas a igreja de Éfeso não aceitou. A igreja de Éfeso não tolerou essa heresia.
né? E ela odiou as obras dos nicolaítas. Ela odiou esse evangelho liberal onde tudo podia, tudo pode. Bom, então as igrejas, agora trazendo, né, os nossos dias atuais, as nossas igrejas, tanto as brasileiras como as fora do Brasil, as igrejas precisam aprender nesse particular que Jesus teve com a igreja de Éfeso. As pessoas hoje buscam o quê? A experiência, mas não a verdade. As pessoas hoje não querem pensar, elas preferem sentir. Elas não querem a doutrina, mas querem o quê? Quer coisas novas, quer novidades, quer revelação do que vai acontecer, quer ter sonhos, visões. As pessoas não se interessam em estudar a palavra. Ela quer o quê? Escutar testemunhos eletrizantes. A pessoa que foi curada, a pessoa que ganhou emprego, a pessoa que passou por um acidente e sobreviveu. Enfim, esses testemunhos são importantes para a nossa vida, mas não são as coisas principais, né? Então as pessoas hoje em dia, muitas delas, não querem o evangelho da cruz, mas querem somente o quê? O evangelho dos milagres, né? Quando nós falamos em evangelho da cruz, nós estamos falando o quê? De sacrifício, né? Quantas coisas, muitas vezes, nós temos que sacrificar na nossa vida, não fazer ou deixar de gostar por causa do evangelho de Cristo. Mas as pessoas preferem buscar somente os milagres e não o evangelho da cruz. Muitas pessoas não querem o que Deus, muitas não querem Deus. Só querem o quê? As bênçãos de Deus, né? Só quer ser abençoada por Deus. Então, isso são coisas que nós temos que olhar para cada um de nós e ver aonde nós estamos nos encaixando, né? Porque nós estamos vivendo aí uma época de paganização da igreja. A igreja está o quê? Perdendo o compromisso com a verdade verdadeira, a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, a doutrina. As pessoas hoje parecem o quê? Ter aversão a uma teologia, ou seja, um estudo de Deus ortodoxo. É um estudo de Deus mais tradicional, ok? Eles buscam o quê? Somente querer aprender novidades. O que determina o rumo da igreja hoje parece que não é mais a palavra de Deus, mas é o gosto dos consumidores, entre aspas, né? A igreja prega, mas não prega a palavra. Geralmente as igrejas pregam o que dá ibope. O que é que dá ibope? É o que vai encher a igreja de pessoas, né? Prega o que as pessoas querem ouvir. A igreja está pregando o outro evangelho. O evangelho das curas, do descarrego, do sal grosso, da quebra de maldição, mesmo para as pessoas salvas, né? Ah, você está com maldição, tem que quebrar essa maldição na sua vida, mesmo sendo pessoas que já passaram pela conversão em Cristo. Então pregam prosperidade material, mas não prega a santificação. Prega a libertação, mas não prega o arrependimento. Então a igreja, hoje em dia, já falei, não estou generalizando, mas muitas delas estão assim, nós temos que abrir os olhos. Então a igreja está perdendo a capacidade de refletir. Os cristãos que somos nós, eu e você, contemporâneos desse mundo, desse tempo, não estamos mais sendo como os bereanos. Por que bereanos, cristãos bereanos? Porque todos os profetas, todos os líderes que iriam pregar para o povo de Bereia, eles consultavam a palavra para ver se aquelas pessoas que estavam pregando estavam dizendo a verdade, né? Então nós ouvimos, nossos ouvidos têm comichões para ouvir coisas boas, mas nós não vamos conferir se aquilo que nós ouvimos é verdade ou não, ok? Então, nós, hoje em dia, não somos mais bereanos. E nem como o pessoal de Éfeso, os cristãos de Éfeso, que eram fiéis à doutrina. Nós estamos vendo o quê? Uma geração, uma nova geração de cristãos analfabetos de Bíblia, ou seja, que não conhece a Bíblia. Não conhece, às vezes, o que é Velho Testamento, o que é Novo Testamento. Quais são os evangelhos, né? Quais são as cartas paulinas? O que nos diz a palavra de Deus?
Então, são cristãos, crianças, imaturas, ingênuos espiritualmente, né? Parece que há uma preguiça mental no nosso meio. Os cristãos engolem, às vezes, tudo aquilo que lhes é oferecido em nome de Deus. Por quê que engole? Porque não conhece a palavra, porque não estuda a palavra. Então não tem como comparar se é verdade ou não, analisar. Então, cristãos que já deveriam ser mestres, ou seja, estar ensinando a palavra, ainda estão como crianças, né? Agitadas de um lado para o outro, ao sabor dos ventos de doutrina, ou seja, sendo jogada para cá, sendo jogada para lá. Uma hora acha que o negócio está certo, outra hora acha que não está mais, e assim por diante. São imaturas, né? Correm sempre atrás do quê? Da última novidade. Eu vou naquela igreja lá porque aquela igreja está tendo revelação, aquela igreja está tendo cura, aquela igreja lá isso, aquela igreja aquilo. Fica correndo, né, como o vento de um lugar para o outro. Então gostam muito das coisas sobrenaturais, mas deixam de lado a palavra do Deus vivo. Então, nós analisamos com preocupação, né, até com preocupação, o crescimento da igreja evangélica, né, o número de pessoas que estão, entre aspas, se dizendo convertendo cristãos. Mas a verdade é que nós precisamos perguntar: que igreja é essa que está crescendo? Que evangelho é este que está sendo pregado? O que está crescendo não é um evangelho genuíno, mas um misticismo híbrido, coisas misturadas. O que estamos vendo florescer, infelizmente, é um cristianismo sincrético, né? Que acredita em várias coisas. Sincretismo, heterodoxo, ou seja, que mistura as culturas. Infelizmente, isso é aquilo que Paulo chama em Gálatas de um outro evangelho. Ok? Então, né, só retornando aqui, reafirmando, não estou dizendo que todos nós pensamos e cremos e somos imaturos de forma nenhuma, mas estou trazendo aqui um texto que Cristo mandou para a igreja de Éfeso, mandou João escrever, porque era para a igreja ali refletir sobre isso e nós também nos colocar no lugar deles e refletir também sobre isso. Será que nós estamos sendo como a igreja de Éfeso que refutava tudo isso? Ok? Então, é um texto para o quê? Para a repreensão. Para a nossa repreensão. E se nós estivermos vivendo algo assim, é para nosso arrependimento. Ok? Então, primeiro lugar que nós vimos aí, né? E a igreja de Éfeso era uma igreja fiel na doutrina, na palavra de Deus. O segundo ponto é: a igreja de Éfeso era envolvida com a obra de Deus. Então, ela não era apenas uma igreja que aprendia na teoria, ela também agia. A palavra grega para obra é kopos, e descreve o quê? O trabalho que nos faz suar, o trabalho duro que nos deixa exaustos, a classe de trabalho que demanda de nós toda aquela reserva de energia e toda a nossa concentração mental. Então, havia o que na igreja de Éfeso? Havia labor, havia um trabalho intenso. John Stott afirma que a igreja de Éfeso era uma colmeia industriosa. Os cristãos eram engajados e não meramente espectadores, né? Que nós podemos traduzir para os nossos dias atuais, para aqueles que vão na igreja, daquelas pessoas que simplesmente vão nos cultos de domingo, né? Sentam no banco, cantam, ouvem a palavra, vão embora e acabou, né? No meio da semana, não fazem mais nada, não tem um bate-papo com seu vizinho, com seu familiar, com seus colegas de trabalho, não joga a sementinha do evangelho, não são meros espectadores, né? Mas Efésio não, a congregação se envolvia, não era apenas um auditório que estava ali na igreja. A igreja não vivia apenas intramuros, ou seja, a igreja de Éfeso não vivia apenas ali dentro do templo, mas ela saía para fora, né? Ela não se deleitava apenas em si mesma, ela não era narcisista. Por meio dela, o evangelho espalhou-se por toda a Ásia Menor. Então, por meio ali dos cristãos em Éfeso, o evangelho se espalhou. Então, quer dizer que eles se reuniam, mas depois se espalhavam para pregar as boas novas. Jesus, hoje,
ele pode dizer o mesmo a nosso respeito? Nós temos sido uma igreja operosa? Nós temos sido o quê? Uma árvore com ramos frutíferos? Estamos ligados na videira verdadeira? Temos realmente sido um membro dinâmico, né, do corpo de Cristo? Quem nós temos sido nos dias de hoje? Então, segundo ponto, a igreja de Éfeso era uma igreja envolvida com a obra verdadeira de Deus. Não era uma igreja estática, uma igreja parada. E o terceiro ponto, né? Terceiro lugar, a igreja de Éfeso, ela era o quê? Perseverante nas tribulações. Então ela não desanimava quando vinham os problemas. Então, ser cristão em Éfeso não era ser popular. Por quê? Lá ficava um dos maiores centros do culto ao imperador César. Muitos cristãos estavam sendo o quê? Perseguidos e até mortos por não se dobrarem diante de César, por não cultuar César. Outros cristãos estavam sendo perseguidos por não adorarem a grande Diana dos Efésios, a deusa Diana. Outros estavam sendo seduzidos a cair nos falsos ensinos dos falsos apóstolos, falsos profetas. Mas os verdadeiros cristãos estavam prontos a enfrentar todas as provas por causa do nome de Jesus. E eles não esmoreciam. E nós hoje? Será que nós estamos nos dobrando, cultuando alguém além de Deus? Será que nós estamos caindo, estamos dando ouvido a falsos ensinos? Então, nós permanecemos fiéis quando somos perseguidos, provados e seduzidos? Será que nós estamos permanecendo fiel? Hoje, muitos de nós queremos o quê? A coroa, a grande recompensa, o prêmio, mas não queremos a cruz. Nós queremos a riqueza sem o trabalho. Queremos a salvação sem a conversão, sem nos converter realmente a Cristo. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos o Deus das bênçãos, né? Então, tudo isso são pontos importantes que nós temos que rever em nossas vidas. Não é para nós chegarmos no pastor, na igreja, e falar, olha, essa igreja está fazendo isso, assim, assim, assado, tal. Não. Nós temos que orar, olhar e orar por nós mesmos. Olhar primeiro para dentro de nós e orar ao Senhor, para nos dar, primeiro, a estratégia do arrependimento e depois uma estratégia para nós podermos conversar com outros irmãos. Ok? Ensinar o que eu estou ensinando para outros irmãos. Bom, finalizando, né? A igreja contemporânea, né, que é a igreja dos dias de hoje, está perdendo a capacidade de sofrer pelo evangelho. Né? Ninguém mais quer sofrer pela palavra de Deus. Nós preferimos ser reconhecidos pelo mundo do que ser conhecidos no céu. A igreja perdeu a capacidade de denunciar o pecado. Ou seja, sempre quando nós vemos algo errado, será que nós estamos denunciando ou nós estamos aceitando, ficando quietos? Por exemplo, esquemas de corrupção já estão se infiltrando dentro das próprias igrejas. Nós já temos igrejas que são praticamente empresas, né? A igreja está se transformando em um negócio familiar. Então, o púlpito, que é o lugar da pregação do evangelho, está se transformando num balcão. O evangelho que tem que ser pregado num produto. E nós, cristãos, estamos sendo apenas os consumidores. Então, pastores, muitas vezes, com ar de super espirituais, já não aceitam mais nem ser questionados. Eles acham que estão acima do bem e do mal, né? Estão acima de muitas pessoas e até às vezes acham que estão acima da verdade. Eles se consideram os ungidos. Ninguém pode me tocar. Dizem ouvir a voz direta de Deus e às vezes nem estudam mais as palavras de Deus, as escrituras. E muitos povos, muitas pessoas seguem essas líderes cegamente. E essas pessoas que seguem esses líderes cegamente seguem para sua própria destruição.
porque estão aprendendo um outro evangelho e não o evangelho verdadeiro de Cristo. Ok, pessoal? Sei que a lição hoje pegou pesado, né? Para mim, para você, mas é Jesus falando conosco. Esses exemplos, né? Essas cartas que foram enviadas para as igrejas, para as 7 igrejas que o Apocalipse nos traz, são cartas, são palavras, são exemplos para nós olharmos para dentro de nós, refletirmos se alguma coisa de errado está acontecendo conosco. Se está, nós estamos sendo nesse momento repreendidos pela palavra de Deus. E por que a repreensão? Para nos arrepender e voltar atrás, voltar ao primeiro amor, voltar a fazer as coisas certas. Amém? Então é isso aí, pessoal. Você ficou comigo até agora. Eu agradeço de coração, né, pelo estudo da palavra. Não esqueça de compartilhar essa palavra com outras pessoas, né? Pega o link aí do YouTube, manda para outras pessoas, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ok? Porque aí você começa a receber os avisos, né? Quando eu soltar o vídeo no canal, toda semana você recebe os avisos também. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu quero orar agora para finalizar a nossa aula de hoje. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, principalmente, Pai, pela tua repreensão em nossas vidas, pela tua palavra verdadeira. Nós possamos, Senhor, nos analisar a cada dia, aquilo que nós estamos vivendo e aquilo que nós estamos esperando, Senhor, de ti. Se nós estamos cometendo algo de errado em nossa vida, que o Senhor realmente nos repreenda e nos mostre aonde estamos errando e pecando, Senhor. E que nós possamos nos arrepender, possamos voltar atrás, possamos te amar acima de todas as coisas, Senhor. Que nós possamos viver o verdadeiro Evangelho. Que o Senhor possa continuar nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo o mal, ó Deus. Possamos ter uma ótima semana na Sua presença, Senhor. Nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Até a semana que vem, se o Senhor nos permitir. Um grande beijo, um grande abraço para todos. Deus continue nos abençoando.